tive mais 2 visões relacionadas a jovens, adolescentes e crianças. E gostaria de compartilhar aqui com vocês para que a gente possa se posicionar e orar e clamar por misericórdia de Deus. Deus ministra muito comigo nos dons de sonhos, Ele fala comigo através de sonhos, a minha conversão se deu através de sonhos. Eu não quero ficar aqui sendo o profeta do caos ou então ficar falando só caos para vocês, mas acontece que, como eu já compartilhei em um vídeo que é muito parecido com esse, nós estamos entrando numa fase muito sutil em que o inimigo ele vai sim vir com força total em cima dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e das nossas crianças. Esse final de semana eu tive um sonho onde Deus, em visão, me mostrou um grande cortejo acontecendo com vários caixões. É difícil até falar isso, mas a visão ela foi realmente muito pesada. E esse cortejo, ele saía nas ruas de alguma cidade. Deus não me revelou o nome da cidade, Deus não me revelou o nome do local, mas eu sabia no meu espírito que aqueles caixões continham adolescentes. E Deus me falava de um grande massacre envolvendo adolescentes. E eu via uma multidão nas ruas vestidas de preto, e conforme aqueles caixões iam passando, as pessoas clamavam. A luz da minha casa acendeu do nada. Não tem ninguém aqui. Nunca é fácil compartilhar com vocês as coisas que Deus me pede para compartilhar. E sempre acontece coisas assim sem explicação nenhuma. Não vai ser fácil, mas eu preciso fazer isso. Eu vou manter a luz acesa desse jeito e vou continuar o raciocínio aqui com vocês. E conforme aqueles caixões passavam em um grande cortejo numa rua e tinha uma grande multidão ao redor vestidas de preto, porque as pessoas estavam em luto, era uma cidade em luto. As pessoas choravam copiosamente, as pessoas não entendiam por que aquilo tinha acontecido. Pois bem, não satisfeito, essa noite eu tive mais um sonho envolvendo jovens, crianças e adolescentes. E do nada uma mosca no meu quarto. Para quem lida com o mundo espiritual, sabe que isso não é uma mera coincidência. Sai agora, em nome de Jesus. Jesus amado. Enfim, essa madrugada eu tive uma nova visão, onde eu via um ser que eu não vou intitular aqui para vocês, mas envolvia muita magia. E eu via essa pessoa, tipo, como se mexendo num caldeirão, se é que vocês podem me entender. Esse ser, essa patente, enfim, mexendo em um grande caldeirão. E essa pessoa que estava fazendo esse tipo de magia, ela meio que camuflava os olhos das crianças, dos jovens e dos adolescentes, atraindo esses jovens e adolescentes até eles, até essa pessoa. E só que na verdade ela distorcia a realidade que os adolescentes, os jovens e as crianças enxergavam ela, essa entidade, esse espírito, enfim, não sei como chamar, não sei como intitular, mas basicamente era isso. Conforme ela mexia no caldeirão, as crianças eram atraídas em volta daquele caldeirão, os adolescentes e os jovens eram atraídos em volta daquele caldeirão, e ela oferecia algumas coisas para essas crianças, e essas crianças eram meio que mantidas reféns. Deus me levou até esse lugar, Deus me levou até esse ambiente onde essa figura estava, e eu olhava meio que por uma frecha, assim, sabe, de onde ela estava, e eu via muita carne, e era uma carne podre. Era uma carne podre. Todo o ambiente que essa pessoa tava tinham pedaços de carne dentro de uma espécie de casa, celeiro abandonado. E eu olhava assim, porque era um buraco que tinha na parede, era um lugar muito feio de madeira, e eu olhava. E eu via muita carne podre. Porque no sonho não basta você ter a experiência de visão, de você ver. Tem sonhos que Deus abre o olfato e você sente o cheiro da podridão. Então, nesse momento, eu sinto o cheiro da podridão, porque esse foi um tipo de sonho e de visão que Deus me deu, que Deus abriu os meus sentidos. O Senhor, ele me fazia ver por trás do que estava acontecendo. Tipo, ao mesmo tempo que o Senhor abria a minha visão para eu poder ver como se fosse as crianças olhando para esse cenário, para essa pessoa, para esse ser, para essa entidade,
e Deus me permitia ver o que as crianças, o que os jovens e adolescentes viam, que era uma coisa muito legal, o Senhor também virava a minha visão e ele me fazia ver por trás da cena, e era só podridão, e era só lama, era só coisas assim que até é difícil explicar em termos de profundidade de visão, para vocês terem uma ideia. Mas o resumo da ópera, meus amigos, é que eu venho compartilhar mais essa visão que eu tive com vocês, para que a gente possa intensificar a nossa intercessão, a nossa oração pelos nossos jovens e adolescentes. Eu não tô falando para vocês virem aqui nos meus vídeos e ficar comentando, tá repreendido em nome de Jesus. Eu quero que de fato Deus esteja usando os meus vídeos para levantar mães, pais, tios, avós, primos, irmãos, intercessores. Não é só dos teus filhos, dos teus primos, dos teus sobrinhos, das pessoas próximas. É de todos os jovens, os filhos de Deus, que já têm a marca, já têm o selo do Espírito Santo nas suas vidas, mas como também aqueles que ainda vão conhecer a Jesus, para que o Senhor esteja blindando, para que o Senhor esteja fazendo com esses jovens e adolescentes o que ele fez comigo nessa visão, que ele deu uma forma de me camuflar para que esse ser não me visse, para que esse ser não notasse a minha presença. E nós devemos orar para que o Senhor faça a mesma coisa com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos primos, os nossos jovens, adolescentes, as nossas crianças. Nós vamos entrar agora na época do carnaval. E para quem sabe, discerne o mundo espiritual, entende que o carnaval é um grande portal espiritual que se abre sobre a nossa nação. E que portal espiritual é esse? Com muita legalidade, muita promiscuidade, muita libertinagem e outras cositas más que eu e você aqui sabemos, né? E quando há esse grande portal espiritual sendo aberto na nossa nação, há uma grande liberalidade maligna sobre a nossa nação. E quanto mais legalidade o mal tem para agir, mais ele se potencializa. Então, por isso, meus queridos, que a gente está vendo tantas coisas acontecerem nesse sentido com os nossos jovens, com os nossos adolescentes e com as nossas crianças. Eles estão sendo cercados de todas as formas. Mas maior é o que está em nós do que o que está fora de nós. Então, esse vídeo não é para te causar terror, não é para te causar pavor, não é para te causar nada disso. Esse vídeo é para você ligar suas anteninhas espirituais, igual o Chapolin. Então, liga suas anteninhas espirituais, fica no 360 aí com Deus e começa a orar e toma essa causa como sua esse ano. Porque eu sou mãe, eu tenho 2 crianças em fase escolar e essa causa é minha esse ano. Eu tomei como minha e eu espero que você tome como sua também. Estou orando ainda, buscando discernimento em Deus, para ver o que mais ele espera de nós, mas a princípio tomem posição de intercessores. Quanto à primeira visão que eu compartilhei com vocês sobre essa questão do massacre, o que eu quero falar para vocês nesse momento? Quando Deus nos dá algum sonho, quando Deus nos dá alguma visão, quando Deus abre os nossos olhos espirituais e que a gente tem esse tipo de revelação, esse tipo de sonhos, a gente tem 2 posicionamentos. Tá? Tem sonhos que eles são avisos, tem sonhos que eles são advertências, tem sonhos que eles são direcionamento, que Deus usa para nos direcionar, tem sonhos que Deus usa para nos alertar. E em todos esses sonhos, né, os sonhos de bênção a gente toma posse, mas os sonhos que Deus usa para nos alertar, para nos advertir de algo, a gente tem que tomar um posicionamento de quê? Intercessores, para que a gente comece a interceder diante de Deus para que isso não aconteça. Então já teve inúmeros sonhos que eu tive em que Deus me mostrava vários perigos iminentes. Eu tô falando em relação da minha vida pessoal, meu ministério, em que Deus me mostrava realmente espíritos me rondando, espíritos de morte, querendo ceifar minha vida. E o que eu tive que fazer? Eu tive que interceder, pedindo para que o Senhor viesse a me livrar dessas situações. Então, todos os sonhos de alerta, todos os sonhos de advertência, a gente tem que ter a humildade de buscar sempre o Senhor para que Ele se levante a nosso favor, para que Ele use a destra fiel que a Bíblia descreve lá nos Salmos, no livro de Isaías, em várias passagens bíblicas falando que a destra fiel do Senhor, que Ele nos livra com o braço forte dEle. Então a gente tem que clamar, a gente tem que interceder, buscando o Senhor, citando essas passagens bíblicas que nos dão legalidade diante do trono dEle, para que Ele possa se levantar e interceder. Essa visão que eu tô te falando aqui, pode ser que aconteça e pode ser que não.
e eu vou sempre no não, porque eu não quero que aconteça. Então, quando o Senhor traz essas revelações, eu entro como uma intercessora profética diante dele, clamando, me humilhando, suplicando para que ele livre essas pessoas dessa situação do massacre. Entendeu? Não é a primeira vez que isso acontece na nossa nação, e eu espero que não tenha uma próxima, porque enquanto ele estiver alertando os seus, ele espera que a gente se posicione como intercessores para impedir que essas situações aconteçam. O que cabe a mim e a você nesse momento? Orar, se humilhar, suplicar, clamar, pedir, interceder para que essas coisas não venham a acontecer. Eu tô falando isso em relação ao massacre. Já em relação a outra visão, cabe a nós o quê? Manter guardando os nossos filhos, as nossas crianças, as pessoas próximas a nós, guardando eles em oração. A gente tem que orar para que o Senhor guarde, né? Para que eles não venham a ter a visão distorcida das coisas, a percepção distorcida das coisas. E é isso, queridos. Orar sem cessar, suplicar sem cessar é pauta de oração pro ano e pro resto da nossa vida, se bobear, porque depois dessa geração vem uma nova geração, e aí a gente precisa continuar mantendo as nossas orações muito fervorosas diante de Deus.